Todo ano, no dia 13 de maio, eu faço um pronunciamento lembrando essa data. Mas como sexta-feira não estava aqui, na tribuna, não fiquei no plenário para usar a palavra, faço no dia de hoje. 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Esta é uma data que tem que ser lembrada. Não com festa, mas é uma data que demarca o calendário nacional e, por que não dizer, é a data em que o Brasil, em tese, terminou com a escravatura. Senhor presidente, é o momento de relembrar as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro contra todo um povo. A escravidão foi um dos maiores crimes já cometidos contra a humanidade, quer seja no Brasil, quer seja em outros países. Os 350 anos de escravidão jamais serão apagados da história e de nossas mentes. Os açoites, os estupros, a violência, o trabalho forçado ainda são sentidos nos indicadores sociais e econômicos do país. Ao longo dos meus 30 anos no Parlamento, eu venho retratando esses indicadores e apontando soluções para o enfrentamento do combate ao racismo e todo tipo de preconceito. No ano de 2003, através de uma caminhada incessante dos movimentos pela liberdade, pela igualdade e pela justiça, o Estado brasileiro reconhece a necessidade de criar as Secretarias de Promoção da Igualdade Racial, uma ferramenta muito importante para combater todo tipo de preconceito. A educação é a base estruturante de qualquer sociedade desenvolvida socialmente e economicamente. E foi por isso que aqui no Congresso ajudei a debater e aprovar, sendo inclusive relator nos momentos mais difíceis de políticas que caminharam nesse sentido, tanto na política de cotas, como também na lei que, senhor presidente, garantiu diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a discussão original, verdadeira, séria, responsável da temática história e a cultura afro-brasileira. Em seguida, foi estendido também para os povos indígenas. Senhor presidente, trabalhei muito e conseguimos também aprovar nessa casa o Estatuto da Igualdade Racial e Social, que um sonho antigo de toda a nossa gente, de homens e mulheres, brancos, negros, que buscavam, nesse instrumento, uma forma de combater os preconceitos, e ele se tornou a realidade. Senhor presidente, trabalhei muito também como relator no Estatuto da Juventude, que hoje também é lei. E nessa caminhada, senhor presidente, fui mais além e comecei aqui falando do preconceito e o racismo, mas também falo de todo tipo de discriminação. Foi com muita luta que conseguimos aprovar também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que beneficiou 45 milhões de brasileiros. Senhor presidente, esse é um debate que continuará sempre. Lembro eu, quando recebi aqui um grande ator de Hollywood, do cinema americano, e ele me dizia: Paim, somente no Brasil, quando vocês conseguirem aproximar, as mulheres estão discriminadas, os negros, os índios, e os brancos também, pobres, discriminados, aqueles que são discriminados pela sua religião, a comunidade LGBT, somente ali é que vocês estarão dando um passo para a construção de um país onde os direitos iguais serão assegurados para todos. Senhor presidente, eu faço essa reflexão rápida, que sou daqueles que entendem que aqueles que têm compromisso com os direitos humanos devem combater todo tipo de preconceito. Não é só sobre o povo negro,
combater o preconceito contra o povo negro, combater preconceito contra os imigrantes, contra a liberdade religiosa de cada um, contra aqueles que discriminam alguém pela sua orientação sexual, a discriminação às mulheres. E veja, senhor presidente, eu prometia para mim mesmo que eu não queria trazer para essa tribuna já contraponto em relação a esse ou aquele governo, mas achei lamentável ter esquecido as mulheres na composição de governo que ora está sendo montado. Como não foi dado o corte das diferenças, isso é um retrocesso se olharmos as composições que os governos anteriores criaram e fizeram na história desse país. Além desse pronunciamento, senhor presidente, eu quero, entrando mais no tema atual, fazer também um pronunciamento que vai na linha de um debate que fiz hoje na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, e quero aqui cumprimentar os representantes que estiveram lá, dos empresários e também dos trabalhadores, de confederação de empregadores, de centrais sindicais, de federações, um debate legítimo, tranquilo, equilibrado, apontando caminhos para o nosso país e levantando preocupações. E eu quero falar aqui um pouco hoje, senhor presidente, do chamado efeito Klicht. É em sua origem, senhor presidente, utilizado por alpinistas para descrever a impossibilidade, a partir de determinadas ações, de realizar um movimento reverso, o que faz com que o esportista só possa continuar subindo, impedindo-o de retroceder em seu percurso. A expressão é, contudo, utilizada em diversos outros domínios, tais como na ciência política, no direito, na economia e até mesmo na medicina. No campo dos direitos fundamentais, a aplicação do conceito que deriva da noção do efeito Klicht implica em considerar inconstitucionais todas as normas que têm como resultado de sua efetividade a eliminação ou restrição de direitos. O Conselho Constitucional francês, por exemplo, em mais de uma oportunidade, afirmou que uma lei que modifique o conteúdo jurídico de um direito fundamental só pode estabelecer um regime mais favorável àquele anteriormente verificado. Ou seja, a lei tem que vir para ampliar e não para reduzir direitos. No mesmo sentido, invoca-se a teoria do efeito Klicht para impedir o retrocesso ou supressão dos direitos sociais e trabalhistas, como também os direitos previdenciários. De acordo com o célebre jurista português José Joaquim Gomes Canotilho, pelo princípio do não retrocesso, qualquer medida legislativa tendente a revogar direitos sociais já regulamentados, já assegurados, sem a criação de outros meios alternativos capazes de compensar a anulação desse benefício, seria inconstitucional. Nota-se que a lógica por detrás da teoria de não retrocesso consiste no fato de que o Estado deve buscar melhorar progressivamente as condições de vida da população e não piorar. Senhor presidente, não devendo atuar em sentido reverso, suprimindo direitos já consolidados, que é a preocupação que eu noto nos milhares de e-mails, enfim, que eu recebo pelas redes sociais, comunicados. A população está muito preocupada. O problema é que, em um cenário econômico desfavorável, haverá sempre aqueles que terão o ímpeto de defender a redução dos direitos sociais como forma de equilibrar, segundo eles, as contas públicas. No campo do direito trabalhista, a discussão acerca de não retrocesso envolve a questão da prevalência do direito legislativo sobre o negociado. Você não pode querer que o tal de projeto da livre negociação vá ferir de morte a lei, a Constituição e a própria CLT.
Em verdade, os baluartes da prevalência do negociado sobre o legislado visam sempre como objetivo impor perdas aos trabalhadores e, por que não dizer, aos aposentados de hoje e do amanhã. A organização coletiva deveria servir tão somente para ampliar direitos, visto que o legislado sobre a égide da teoria do efeito Clift já estaria assegurado. Embora no direito brasileiro a expressão efeito Clift ainda seja pouco empregada, a Constituição Federal consagra o princípio do não retrocesso, uma vez que o direito do trabalhador previsto no artigo 7º do texto constitucional está inserido no título 2º dos direitos e garantias fundamentais, os quais, pelo disposto no artigo 60, não podem ser abolidos, o que lhe confere o status de cláusula pétrea. Com efeito, ainda que de forma implícita, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento da ação direta de constitucionalidade número 1946, a vedação do retrocesso, ou seja, não podem retirar direitos aprovados e regulamentados. Eu espero que isso assim aconteça e que essa Casa não rasgue a CLT e não retire direitos assegurados para os trabalhadores do campo, da cidade, aposentados e pensionistas e trabalhadores da área pública e também da área privada. Senhor presidente, me referindo ainda àquela lei, naquela ocasião discutiu-se a constitucionalidade do artigo 14 da emenda 20 de 98, relativamente ao pagamento pela Previdência Social do limite de R$ 1.200 por mês no período da licença maternidade, cabendo ao empregador arcar sozinho com o restante de benefício. O Supremo entendeu que a admissão desse limite feria a cláusula pétrea da Constituição, já que o inciso 18 do artigo 7º garantia, como garante, a licença maternidade. A reduzi-la implicaria em um retrocesso histórico em matéria social previdenciária que não se pode presumir desejado. Apesar dessa decisão histórica, recentemente o governo alterou o programa de seguro-emprego, o abono salarial, o seguro-defeso e outras pequenas, mas grandes vantagens para quem ganha pouco. Nota-se, portanto, que sou contrário à modificação de direitos quando se trata de trazer prejuízos para os trabalhadores. Senhor presidente, contudo, deixo bem claro, não posso admitir que promova-se, por qualquer motivo, a subtração ou redução dos direitos dos trabalhadores. Senhor presidente, quero ainda destacar que somente em 1973 é que os custos da licença maternidade passaram a ser assumidos pela Previdência Social. Posteriormente, a licença maternidade foi fixada em 90 dias, e em seguida ampliado pela Constituição de 88 para 120 dias. Mais recentemente, no setor público, passou-se a adotar a licença maternidade de 180 dias, prazo que ainda é facultativo para o setor privado. Pois bem, não acredito que nenhum governo, nem o parlamento venha propor a redução de direitos, como, por exemplo, da licença maternidade. Seria um absurdo. Quero destacar, senhor presidente, que, por outro lado, nenhum impedimento há em se aprovar emendas que ampliem, isso sim, os direitos dos trabalhadores com a própria licença maternidade. Senhor presidente, enfim, queria aqui destacar ainda, não se pode cruzar a linha do retrocesso nas conquistas dos direitos sociais e trabalhistas do campo e da cidade, trabalhadores, também aposentados e pensionistas, sejam homens ou mulheres. Não podemos pensar nisso. Temos que pensar no futuro, sim, que seja melhorado a vida da nossa gente. Regressar ao passado perverso, desigual, é injusto. Por fim, senhor presidente, nesses meus últimos 5 minutos, eu gostaria de deixar aqui nos anais da Casa uma carta que escrevi, senhor presidente, a todos os militantes das causas justas do nosso povo e de toda a nossa gente. Digo eu, nessa carta, senhor presidente, foi publicado no Jornal 247. O mar, formado pelas bandeiras dos militantes, é muito mais do que um símbolo do povo brasileiro. É um conceito de mudança. Esse mar fica agitado quanto maiores forem os ventos,
No entanto, jamais se submete aos açoites das tempestades. Tampouco as calmarias o deixam inerte. Ele segue agindo em silencioso movimento. Os militantes sabem que correm o risco do naufrágio, correm o risco de ser levado pelas ondas, mas, no fim das contas, isso não importa, pois há uma missão a ser cumprida: alcançar as areias da praia. Aqueles que militam dedicam-se de corpo e alma ao serviço de uma luta boa e justa. Quanto mais e mais o povo pede ajuda, lá estão os militantes, martelando, forjando o aço, lapidando a pedra da sabedoria e ajustando os seus ângulos. Voz rouca e bandeiras aos céus. Não importam os descaminhos, eles sempre darão um jeito de escalar as montanhas e concretizar os sonhos da plena liberdade humana, da justiça social e do trabalho digno. E tudo isso, senhor presidente, é ser um verdadeiro militante. E com eles eu aprendi muito. E tenho muito orgulho disso. Devo o que aprendi a vocês, militantes das causas da liberdade, da justiça, da igualdade e da humanidade. Aprendi também que, a partir dos anseios das ruas, dos campos, das construções, das portas das fábricas, dos gritos dos discriminados e excluídos, dos que passam fome, do som das ruas, das avenidas e praças das cidades, do aroma que emerge dos campos e das florestas, trazidos pela nossa gente, que se constrói uma nação. Dias magníficos tenho vivido ao lado de vocês, militantes. Alguns tristes, mas muitos de alegria, muitos. Choramos e cantamos juntos, com uma cumplicidade que, pode ter certeza, ela é eterna. Aprendi a ser construtor, estar com vocês, pensando num Brasil com direitos e oportunidades iguais para todos, e que também saber respeitar sempre as diferenças. Aprendi com vocês, militantes, que lugar de criança é na escola. Aprendi com vocês, militantes, que filho de pedreiro também pode ser doutor. Aprendi com vocês que negros, índios, mulheres, idosos, posição religiosa ou orientação sexual, todos têm o direito de dizer em alto e bom tom: nós todos somos brasileiros. Os partidos devem ser ferramentas para defender os ideais de um povo. Os partidos não podem perder a sua essência. As causas estão acima de sigla e de nomes. Precisamos analisar criteriosamente os erros cometidos para que eles nunca mais se repitam. Eles aconteceram porque saímos do caminho que vocês, militantes, nos ensinaram. Vocês são os nossos líderes. Vocês são os verdadeiros líderes. O leme estará sempre em vossas mãos. Tem que saber acompanhar e não querer remar contra a correnteza, quando vocês indicam e sempre indicaram que o caminho é outro. Somos parceiros, somos companheiros, somos irmãos. Vamos seguir ao lado sempre da nossa gente, das suas dores, das suas alegrias e do seu direito sagrado de continuar sonhando. Vamos fazer tudo outra vez, como jovens caminhantes e estradeiros que somos, ouvindo e abraçando com absoluta certeza aquilo que diz o verbo esperançar, tão bem nos legado por Paulo Freire. Assim continua sendo a única fonte inesgotável da vida, das nossas vidas, do nosso país. A caminhada está apenas recomeçando. Viva aos militantes e suas bandeiras e as causas que eles defendem e defenderão até a eternidade. Viva todos os trabalhadores do campo da cidade, da área pública, da área privada. Viva toda a nossa gente, viva o Brasil. E termino com a frase que aqui eu disse, presidente, naquela noite em que a maioria tomou uma posição que eu não tomei. Viva o Brasil, com a democracia tudo, sem a democracia nada.
Senhor presidente, era esse o meu pronunciamento. Tive cuidado de ficar exatamente nos 20 minutos, conforme combinei com Vossa Excelência, e peço só que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos, já que eu fiz uma síntese dos 3 que eu tinha aqui em mãos. Obrigado, presidente. Wellington Fagundes.